Tome o teu lugar. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Mas eu não quero que você levante a mão. Você não precisa expressar isso. Porque, em primeiro lugar, tem que estar aqui dentro. Como é que está a presença de Deus na tua vida? É uma pergunta que eu me faço todos os dias. Como é que esta presença está sobre a minha vida? Como é que ela está sobre a sua vida? Presença de Deus. Presença de Deus é tudo. O bispo ministrava aqui domingo falando: tira o Espírito de Deus de mim e não sobra nada. Isso é muito real. Obrigado, meu irmão. Isso é muito real para você que está em casa também. Como é que você lida com a presença de Deus em você? Está longe? Está perto? Está mais próximo do que você pensa? É palpável essa presença? Eu quero justamente falar sobre isso. Sobre lidar com a presença de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 5. Eu quero ler um versículo. 2 Samuel, capítulo 5. Eu gosto muito quando a gente fala a respeito de Davi. É interessante que Davi, às vezes a gente para e lê a palavra e a gente não entra nas entrelinhas, não percebe algumas coisas. Davi, quando foi chamado para ser rei, quando ele foi ungido na casa do seu pai, ou melhor, foi esquecido, né? O pai pensou que era um, não era, o pai pensou que era outro, também não era, e o pai foi pensando e no fim pensou errado. E presença de Deus não se mede, sabe, com aquilo que vemos, mas é justamente aquilo que não vemos. Deus mede assim. Deus não olha segundo o homem, mas Deus olha segundo o coração desse homem. Ele não olha a aparência, ele fala: olha, não tem nada a ver com aparência. Pequeno, grande, médio, lindo, bonito, feio, preto, branco, não importa. Deus, ele olha o coração. A presença dele se manifesta aqui dentro. É interessante que então aparece o pequeno Davi, menino. A Bíblia, alguns estudiosos dizem adolescentezinho, de 12, no máximo 14 anos. Você pode imaginar um Deus levantando um menino como rei? Porém, tem algo aqui que nos chama a atenção. O tempo também é muito importante. Saul ficou um pouco mais de 40 anos no reino, reinando. Então esse adolescente, ele cresceu, ele se tornou homem. E é interessante que em uma das lutas lá, das brigas, a arca, já que vai ser falado sobre o templo, sobre os utensílios do templo, havia um utensílio chamado, a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Em um tempo lá, a arca foi levada. Só para a gente entender o contexto aqui. A arca foi levada pelos filisteus e ficou 20 anos na casa de um homem. E é interessante que, se a gente fosse aprofundar um pouco, Davi nunca viu a arca. Davi não viu a arca. Na sua adolescência, na sua juventude, daqui a pouco ele é levantado como rei, oficialmente, porque Saul é deportado, sai de cena, e é esse o contexto. E aqui no capítulo 5, 2 Samuel, no versículo 10, nesse capítulo diz que Davi reina sobre todo Israel. Todo Israel. Ele reina sobre o norte e o sul, Israel e Judá.
todo Israel, então ele começa a reinar. E é interessante que esse é o primeiro ano do seu reinado. E a Bíblia diz assim no versículo 10: Davi ia se engrandecendo cada vez mais. Olha só que interessante. No primeiro ano do seu reinado, Davi ia se engrandecendo cada vez mais. Ele ia crescendo na presença de Deus. Ele sabia o que era a presença de Deus. Talvez ele não tinha visto a arca, mas ele sabia o que era a presença de Deus. Eu te pergunto novamente, como é que está a presença de Deus em você? E ele ia, então, se engrandecendo. Agora, por que ele ia se engrandecendo? O versículo mesmo responde. Porque o Senhor, o Deus dos exércitos, era com ele. Presença de Deus na vida dele. Presença de Deus no reino dele. Presença de Deus no meio do povo. Presença de Deus no meio das famílias. Presença de Deus no meio da congregação. Porém, ele parou, ele falou: opa, peraí, está faltando algo. Eu me lembro muito de, se você for um pouquinho aí para trás, põe o dedo aí, que a gente vai voltar em 2 Samuel. Mas se você for um pouquinho para trás, lá em Êxodo capítulo 33, você vai perceber que Moisés foi chamado. E Moisés, então, o texto diz assim: Moisés clama pela glória do Senhor. Ou seja, Moisés clama pela presença do Senhor. Deus diz assim para ele, falou: Moisés, você vai lá, há algo muito específico para você, e você vai salvar aquele povo. Você vai salvar o meu povo hebreu. Eu ouvi o clamor do meu povo, e eles estão lá, e eu preciso que você faça esse papel. E eu vou com você. Eu estarei com você. E aí então Moisés fala assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Nesse texto diz assim, versículo 13 do capítulo 33. Se eu achei graça aos teus olhos, eu rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Então respondeu o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Porque tem muita gente sem descanso, porque a presença de Deus não está com ela. Então, Moisés lhe disse, versículo 15: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Aí nós vemos que Deus, então, mostra a glória dele para Moisés. A glória, peso, glória, presença do Espírito Santo. Presença de Deus para Moisés. E Moisés, então, tem convicção de que Deus estaria à frente de todo o processo. Tem muita gente não tendo certeza, porque na realidade não tem aprendido a lidar com a presença de Deus. E talvez tenha lidado de uma forma errada. E é isso que eu quero observar junto com você. Davi ia se engrandecendo por causa da boa mão do Senhor, por causa do favor do Senhor, por causa da presença do Senhor. Então chegou um momento que ele falou assim: puxa, eu preciso trazer de volta aquele símbolo que aponta, que é um tipo da presença de Jesus, que é a arca. Eu preciso trazer de volta. E ele então, nós entramos no capítulo 6. Nós lemos esse versículo no capítulo 5. E agora no capítulo 6, o título diz assim: Davi leva a arca para Jerusalém. Eu quero dividir esse texto em 3 partes. A primeira
onde ele tem a intenção de levar a arca. A segunda, que ela para na casa de Obed-edom. E a terceira, sobre Mical. Porém, eu quero primeiro tratar a levada da arca, ou seja, ele pega a arca e ele leva a arca até um determinado ponto. Depois ele para ali. Ele questiona e depois já entra na casa de Obed-edom, mas eu quero pular para Mical, para que depois a gente encerre com Obed-edom. Então vai ter início, vai ter meio e vai ter fim. Mas eu quero primeiro ministrar o início e depois o fim. E depois ir para o meio. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu para com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, a arca da aliança, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Versículo 3. Puseram a arca de Deus em um carro novo. Puseram a arca de Deus em um carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca. Davi e todos os israelitas alegravam-se perante o Senhor. Versículo 5. Davi e todos os israelitas alegravam-se perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos, de pinho, de harpas, de saltérios, de tamborins, de pandeiros, de símbolos, de violão, de guitarra, de baixo, de teclado, de bateria, de chofar, com os músicos, todos iam se alegrando. Tremendo isso, né? Havia uma alegria, era contagiante. Era algo assim que... Porém, versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, chegaram na eira, estendeu-os a mão a arca de Deus. Estendeu-os a mão a arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uzá. E chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. Então temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Para um pouco aí. É interessante nós notarmos algo aqui. Aqui no capítulo 5, Davi então reina sobre todo Israel. Reino do norte, reino do sul. Há uma boa intenção. Ele fala: puxa, jovem ainda, eu preciso da presença de Deus lá conosco. Porque se a presença de Deus não for conosco, não adianta nada. Porém, aqui no capítulo 6, nós vemos que depois da primeira vitória, Davi propõe levar a arca, levar a presença de Deus para Jerusalém. E do lugar onde estava a arca até Jerusalém, eram 25 quilômetros. Era longe, não era perto não, para quem vinha. Então, qual a intenção dele? Fazer um carro novo. Mais rápido, não é? Fez um carro especial, falou: faz um carro novo.
carro de boi, um carro especial. A gente vai colocar aqui em cima, e aí a gente vai levar, todo mundo festejando. Eu fico pensando, irmãos, um rei simplesmente querendo levar o rei dos reis para a cidade de Davi, que um dia havia sido tomada e agora ele toma de volta. Ele fala, não, essa presença tem que estar conosco, tem que estar comigo. Afinal de contas, ele é Deus, eu não conhecia, agora eu conheço. E de repente, o boi tropeça. Eu nunca vi boi tropeçar, mas o boi tropeçou. A gente tropeça porque a gente tem duas patas. Não, a gente tem duas pernas. Mas o boi tem quatro patas. Com quatro é mais seguro andar. Nós não andamos de quatro, nós andamos eretos. Somos sóbrios, temos inteligência, somos pessoas muito mais espirituais do que naturais. Não é verdade? Não é? Nós somos quem somos, mas muitas vezes somos quem somos por causa de nós mesmos e nada mais. E aí então, em um dado momento, o boi tropeça. E eu quero te chamar a atenção aqui. A arca ficou na casa de Abinadab. Sabe qual o tempo que ficou lá? 20 anos. 20 anos ficou na casa desse homem. E esse homem tinha 2 filhos, Uzá e Aiô. 2 filhos. Davi, como eu falei, ele não sabia sobre a arca. Ele não conhecia, ele não tinha visto. Mas Abinadab viu durante 20 anos. Os filhos, não sei quantos anos tinham, talvez jovenzinhos, mas sabiam o simbolismo que era aquela arca. Porém, só sabiam e mais nada. Não sabiam o verdadeiro sentido da presença de Deus. Presença de Deus não é aqui. Presença de Deus é aqui. E o sentido maior não é aqui, é aqui. Este é o sentido maior. E eles não conheciam, mesmo se dizendo, puxa, a arca está na minha casa. 20 anos, não aconteceu nada. Você não vai ver registro nenhum, de nenhum acontecimento, nenhuma unha, Rose. Nada. Nenhum fio de cabelo, nada aconteceu. Nenhum milagre contado que aconteceu na casa de Abinadab. Manuel, nada. Você sabe o que é isso? Você sabe o que isso tem apontado? Para muitos que se dizem ter, mas está lá, não está aqui. A presença de Deus durante anos, mas nada acontece. Não aconteceu nada. Pode até acontecer lá, mas ele não tem experiência nenhuma. Ele não teve experiência alguma. 20 anos, irmãos. Eu não estou falando de um ano. De uma criança. E os 2 meninos talvez brincavam perto da arca, mas não tinham relação nenhuma com o pai. Não tinham relação, sabe por quê? Porque o pai não tinha relação com o pai, com o rei. É isso que eu quero que você pense. Presença de Deus lá não tem sentido nenhum se não houver experiências aqui dentro. Se não saltar aqui dentro. E Davi mesmo não sabendo a respeito da arca. Houve uma boa intenção. Ele fez um carro novo. E de repente um boi tropeça. E Uzá tenta segurar. Não tente segurar aquilo que Deus quer derrubar. Não coloque as suas mãos naturais naquilo que é sobrenatural, se você não tem entendimento da grandeza de Deus. Porque
possivelmente você também vai ser fulminado. Presença de Deus, santidade, se trata com santidade. Boas intenções. Deus quebrando o natural para que o sobrenatural aconteça. Deus rompe conosco. E aí então, ficou chamado aquele lugar, até o dia de hoje. Veja isso. Porque os bois tropeçaram. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por essa irreverência. E morreu junto à arca de Deus. E chamou aquele lugar Pérez Uzá. Pérez Uzá. Rompimento. Esse é o sentido da palavra. Pérez Uzá. Rompimento. Rompimento com o quê? Rompimento com o natural. Rompimento com o raciocínio humano de tentar trazer a arca de Deus do nosso jeito. Deus estava rompendo, não é do teu jeito, é do meu jeito, não é da tua forma, é da minha forma. Eu fico pensando, quantas formas nós temos, quantos jeitos nós temos de atrair a presença de Deus. Nós temos o nosso jeito. Temos ou não temos? Tem alguns que têm até dificuldade com o teu jeito, porque não conseguem sequer levantar a mão, não conseguem sequer dançar, não conseguem sequer manifestar aquilo que provavelmente nunca esteve dentro. Isso é muito sério. Não consegue por quê? Porque não está aqui, está ali. Pérez Uzá. Até o dia de hoje. E Davi se enfureceu. Sabe por quê? Porque ele não tinha entendimento ainda. Que a presença de Deus, irmãos, ela é tão gloriosa. O religioso não entende. O religioso, ele até entende a palavra, mas é a letra. A palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito, a vida, ela vivifica. O Espírito está aqui. Não está ali, não está acolá. O Espírito de Deus está aqui. Ah, irmãos. Qual tem sido a nossa resposta diante da voz do Espírito de Deus sobre a voz da igreja? Qual tem sido a nossa voz? Qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido o nosso pronunciamento no mundo espiritual a respeito da voz de Deus? A respeito daquilo que Ele tem falado? Eu preciso discernir isso com sabedoria. Eu preciso discernir para quê? Para que eu valorize a maravilhosa presença de Deus. As pessoas não têm valorizado a presença do Pai conosco, a presença do Filho conosco, a presença do Espírito conosco. Tem pessoas que não têm valorizado. Por quê? Porque quando nós valorizamos, isso começa a definir quem somos e como estamos tratando as coisas de Deus. De que forma tratamos? Colocamos simplesmente a presença de Deus num carro novo, ele é lindo, ele é magnífico, mas Deus não precisa de carro. Deus não precisa de jeito humano para fazer as coisas. No versículo 1 e 2, Davi ajuntou todos os homens. Que intenção maravilhosa. 30.000. Você pode imaginar esse número, 30.000, com a intenção de ir lá buscar a presença de Deus, buscar a arca.
Aí, de repente, chega lá, numa casa, de Aminadab, não ouviu nada. A Bíblia não fala nada. Por que ele não ouviu nada? Porque não tinha nada. A arca, o baú, pode levar. Pode levar, Davi. Agora você é rei, pode levar. Para a gente, não teve sentido nenhum. Mas eu vou fazer o seguinte, preparar os 2 meninos aqui para acompanhar vocês até a fronteira lá, que é longe. Depois da fronteira se despede, mas não deu tempo para um voltar. Porque Deus queria derrubar aquilo que o homem queria segurar. Isso é muito forte. Quantas coisas Deus está derrubando aquilo que você está tentando segurar. Aquilo que você está tentando apoiar. Quantas coisas Deus quer fazer cair por terra. Aquilo que você tem dado apoio. Presença de Deus não tem a ver com aquilo que eu penso. Não tem a ver com aquilo que eu estou fazendo. Da soberba vem o juízo. Só havia soberba. Tentar segurar algo que Deus está querendo cair, ou deixando cair. Isso é soberba, é orgulho. E o orgulho e a soberba precisam cair por terra. Porque importa que a glória dele se manifeste. Importa que o homem desça e que ele cresça. Isso é o que é mais importante. E o que estamos fazendo aqui, hoje, reflete a presença de Deus? O que você fez nesse culto? Refletiu a presença de Deus? Pergunta para você. Dê a resposta para você. Para você que está em casa. O que você está fazendo? Você está sentado, você está arrumado, você está preparado para receber a presença de Deus? Ou não? De que forma isso está refletindo na minha e na tua vida? Porque antes de bater na tua, Deus bateu na minha. E tem batido novamente. Quando eu me debrucei sobre esta palavra, eu percebi, tem o jeito de Deus, que não é o meu jeito, tem a forma de Deus, e que muitas vezes eu tento segurar pelas minhas habilidades humanas, rasas. O que eu estou fazendo tem a ver muito mais com o natural do que com o espiritual. Porque eu aprendo com isso. Eles estavam acostumados, Abinadab e seus filhos, a fazerem as coisas por rotina. E eu aprendo com isso. Tem muita gente preguiçosa, trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia. Eu vou dizer por quê? Porque não amam o que faz. Quantos profissionais nós vemos hoje trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, mas são preguiçosos porque não amam o que faz. Agora, quando você ama o que faz, as horas voam e você nem percebe. Quando você está num apacentamento, não é, Manuel? Quando você está num cuidado, quando você está acalentando, quando você está acolhendo, quando você ama o que faz, porque você sabe quem te chamou, as horas voam. Você chama alguém em casa e as pessoas não querem sair porque amam aquilo que estão recebendo. É diferente. Tem muita gente trabalhando muito, mas não está fazendo aquilo que Deus quer que seja feito. Isso está apontando para usar, está apontando para o carro novo, para o jeito. Se existe um jeito de levar a presença de Deus, vamos dar o nosso jeito. Vamos usar o nosso plano.
Vamos fazer segundo aquilo que está no nosso coração. Não vamos investigar o que está no coração de Deus. Por quê? Porque para muitos não importa muito. Aliás, irmãos, dá uma olhada nos dias que a gente tem vivido. Nós estamos terríveis. Parece que cada dia está pior. Repercutiu aí de uma sobrinha levar um senhor, o tio. Nós não sabemos os motivos, a doença dela nós não sabemos, mas isso repercute muito. É os dias que a gente tem vivido. Mas nós nos deparamos muito mais com essas coisas naturais do que com as coisas espirituais, daquilo que Deus quer que a gente viva. E Deus quer que a gente viva muito mais sóbrios, muito mais cheios do Espírito de poder e de graça, muito mais inteligentes nele, muito mais racionais num culto como esse, sabendo a quem nós estamos oferecendo. Então, as coisas de Deus devem ser feitas no temor. Não era daquele jeito. Deus estava ensinando, Davi, ei, eu sou no teu reinado, sim, mas eu quero que haja temor nesse reinado, porque onde há presença, há poder, onde há poder, há unção, onde há unção, há cura, onde há unção, há transformação, há mover, a palavra de Deus, há amor, há temor. Então pare de olhar para você mesmo. Comece a contemplar o sobrenatural. E agora, antes de falar de Obed-edom, eu quero ler uma outra parte. Versículo 16. Quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. Olha o detalhe. Esposa dele, a arca entrando na cidade de Davi, a mulher dele, a esposa dele estava na janela. E vendo o rei Davi, ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Novamente nós vemos aqui ele saltando. Eu fico pensando, irmãos, que rei é esse que daqui a pouco para lá atrás, revê alguns conceitos? É isso que deve acontecer comigo e com você nessa manhã. Opa, peraí. Será que eu estou tentando segurar aquilo que Deus quer que eu solte? Será que eu estou tentando colocar as mãos naquilo que Deus quer que eu tire as minhas mãos? Eu tenho tentado segurar há muito e muito tempo. E Davi, de repente, mesmo em fúria, daqui a pouco ele entendeu: como posso então levar a arca ou a presença de Deus? E aí eu pulei a metade e saltei logo para o final. E daqui a pouco vem ele entrando com a arca. Então, opa, peraí, ele usou da forma correta. Ele fez uma introspectiva dentro dele e falou: opa, peraí, se eu preciso errar, ou se eu errei, eu não vou cair no erro a segunda vez. Eu não posso errar novamente, porque deste erro agora eu tirei experiências. E essas experiências me fez então saltar na presença dele. E aqui o que acontece? Ele entrando na cidade, dançando, saltando, glorificando o rei, sabendo que existe um rei maior do que ele. Que rei agiria assim? Eu nunca vi nenhum governador, eu nunca vi nenhum presidente saltando, entrando na promessa, entrando na sua cidade, trazendo a presença de Deus, dizendo: ei, tem um maior do que eu vindo na nossa frente. Eu sou apenas o rei,
mas ele é o Rei dos Reis. Ah, irmãos, isso é entender a presença de Deus. Isso é entender. E aí, então, ela o desprezou no seu coração. Trouxeram a arca, versículo 17, trouxeram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar. Não estava na colina como na casa de Abinadab, estava lá em cima. Ninguém teve contato, nem ele mesmo. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram no seu lugar, na tenda de Davi. E Davi lhe armaram e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. A presença de Deus levantou as mãos e falou: eu abençoo vocês, porque aqui é a presença de Deus. Aqui é o controle de Deus, aqui é a presença de Deus no nosso meio. Então repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens quanto mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um bolo de passas, e se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Aqui não diz o tempo, mas gastaram tempo. Investiram tempo, sacrificaram diante do Senhor, da presença do rei. Voltando Davi para abençoar a sua casa, ouça isso, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: bonito, né? Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pudor se descobre qualquer um. Mical fala: que vergonha. Ô rei, que vergonha. Que bonito que você fez. Você acha que é bacana isso aí, Davi? Ela dando uma chacoalhada nele. Disse Davi a Mical. Disse Davi a Mical. Versículo 21. Novamente eu repito. Disse Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu antes do que a teu pai e a toda a sua família, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Olha a resposta dele para Mical. Ou seja, não me importa o que você pensa. Não me importa o que você fala. O que é mais importante para mim, eu sei quem me chamou e a quem eu estou oferecendo essa adoração. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o preço. Eu sei que presença eu estou e na presença de quem eu estou. Davi estava falando isso. Versículo 22. Ainda disse mais. Ainda mais do que isso, me rebaixei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Tudo que eu faço para ele. E é interessante que no versículo 22, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Irmãos, eu fico pensando nessa questão. Mical não desprezou Davi. Eu quero te chamar a atenção a algo aqui. Ela desprezou a presença do Senhor. Ela talvez estava segurando coisas que era para ela largar, e ela não conseguia largar.
Solte, tire as mãos daquilo que está te prendendo. Daquilo que, na verdade, tem cegado o teu entendimento. Mical, aqui, ela desprezou a presença de Deus. Enquanto ela deveria amar a presença de Deus, ela devia estar junto com teu marido, pulando, saltando. Rei, hoje tem um rei maior do que você. Hoje tem um rei que nos representa, que nos leva à vitória. Hoje nós servimos o rei chamado Jesus, a quem nós devemos diminuir, e esse rei deve prevalecer em tudo. Isso sim deve acontecer. Pare de olhar para você mesmo, contemple o sobrenatural. Só que não tem como contemplar o sobrenatural olhando as coisas apenas de uma forma natural. Deus não nos chamou para isto. Deus nos chamou para algo muito mais além. Tem muita gente no nosso meio que ainda não baniu com toda religiosidade. A religiosidade não deixa sentir, não permite contemplar o sobrenatural, a presença. Mical desprezou no seu coração, a Bíblia foi muito clara, ela desprezou no seu coração. E você sabia quando havia toques de trombetas, sons de músicas? Sabe por que o rei Davi fez isso? Porque ele estava anunciando: há um novo rei sobre Israel. Tão forte isso. Isso saltou nos meus olhos. Festa, alegria, trombetas, baterias, sons, danças. Estava anunciando que há um rei em Israel. Agora eu quero que você vá lá para o meio, para a gente encerrar. Versículo 10. Versículo 10. Não quis Davi levar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Antes, fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. 3 meses. Na casa de Abinadab ficou quanto tempo? 20 anos. Pois Davi para e fala: opa, peraí, eu não vou levar a arca de qualquer jeito. Aí entrou na casa de um homem chamado Obed-edom. E é interessante, Obed-edom era levita, talvez um levita desviado. Ouça bem, hein? Depois ele se tornou porteiro na casa do templo. A arca ficou aonde? Na casa de um desviado. Presença de Deus é para quem quer. É para quem deseja a presença de Deus. Ele vem revolucionando a história daquela vida, a história daquela casa. Vem colocando, a presença de Deus vem colocando coisas no seu devido lugar. E a Bíblia é muito clara, ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E o Senhor, olha o que é a presença de Deus, abençoou a Obed-edom e toda a sua família, esposa e filhos. Só que eu contei, Obed-edom teve, eu acho que 7 ou 8 filhos, homens, fora as mulheres. E esses homens, se você for estudar, todos eles fizeram parte do exército de Davi.
Para onde foi Obed-edom depois? Não é difícil da gente saber. Eu vou onde a presença de Deus está. Ele soube o que é isto. Abençoou a casa, a família de Obed-edom. 3 meses. Irmãos, o que é 3 meses? 90 dias. Em 90 dias, Deus fez o que em 20 anos. Não é porque Deus não queria fazer. Deus deseja fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida, e muito. Talvez Ele não tenha feito, não sei quantos anos você tem. 2, talvez em 1 ano Ele fez algumas coisas. Você tem 20, você tem 30 anos. Talvez em 10, em 5 anos Ele fez alguma coisa. Mas e o restante? Do tempo. Porque Ele faz em todo o tempo. Ele ficou 3 meses e a obra foi completa naqueles 3 meses. Abençoou Obed-edom e toda a sua casa e toda a sua família. Abençoou a família, abençoou a esposa, abençoou os filhos, abençoou os bens. Eu fico imaginando as pessoas, Renato, que estavam ao redor daquela família. Meu Deus! O que está acontecendo com essa família que estava longe de Deus e agora nós vemos Deus na presença deles, ou eles na presença do Senhor, e Deus abençoando. Quando você fala abençoar, é em todos os níveis, em todos os sentidos. Deus honra a quem dá honra. Deixa eu continuar para a gente encerrar. Versículo 12. Então disseram a Davi. Esses 3 meses Davi não voltou para casa não, viu? Estava ali, talvez todos os dias vinha até a casa de Obed-edom, saía. Eu sei que a presença de Deus está aqui. Eu sei que a presença de Deus está aqui. No outro dia voltava, eu sei que a presença de Deus está aqui. Depois no outro dia voltava, eu sei que a presença de Deus está aqui. Durante 3 meses, eu sei que a presença de Deus está aqui. E aí chegou um momento. Obed-edom, convém que eu leve a arca para o lugar dela. Eu quero que ele reine lá em Israel. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que tem por causa da arca de Deus. Assim Davi fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados para que levavam nos ombros da forma correta que tinham que levar. Davam 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, desciam e sacrificavam. Sabe quanto tempo levou para levar a arca nesse ritmo? 6 meses. Ele sabia o preço. 6 meses, Manuel, de um lugar da casa de Obed-edom até a cidade de Davi. 6 passos. E sacrificava. Que sacrifícios eram esses? Os sacrifícios do Antigo Testamento. Houve preço, houve paixão, houve muita dedicação, porque ele sabia, houve muita honra, porque ele sabia que aquilo era tudo para ele, era tudo que Israel precisava. Veja os ataques hoje de Israel. Todos querendo um paizinho, irmãos, do tamanho de um ovo, querendo o que Israel tem. Eles não sabem, eles não têm noção do que Israel tem, da promessa que Israel tem. Eles não têm noção. Versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças. Depois de 6 meses,
dando 6 passos, sacrificando, noites e noites, dia a dia, até que a presença de Deus chegasse, do jeito que Deus queria que chegasse. E aí não tinha como, com todas as suas forças, ainda resta força, quando nós dizemos que não há força. Tem força em você, tem, irmãos, com todas as suas forças, diante do Senhor, cingido de uma estola sacerdotal e de linho, assim Davi e todos os israelitas subiam trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. O novo rei está entrando. Aleluia! 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 diz: honrarei os que me honrarem. Deus honra Davi, mas tem que ser do jeito dele. Na presença de Deus, a resposta. Na presença de Deus, há uma nova unção. Como eu falei, eu ia encerrar com Obed-edom. Você sabe o que significa Obed-edom? Obed, servo. Edom significa cor vermelha. Obed, eu até anotei aqui, servo. Ou adorador. Está ligado à cor e adoração. Obed, servo da adoração. Servo, mas aponta para o vermelho. Onde eu quero chegar? Não existe presença de Deus sem cruz, sem sacrifício. Se não passar pela cruz, se não passar pelo sacrifício da cruz, não tem presença. Presença de Deus pela cruz do Calvário, onde ele serviu até o final, onde foi sacrificado o seu corpo e o seu sangue que foi derramado, o sangue da nova aliança. Irmãos, não tem como a arca ficar na casa de um homem, não ficou ali por acaso. Não tem um sentido comum, simplesmente no nome dele, apontando, sabe, para o sacrifício da cruz. Deus abençoou aquela casa, abençoou toda a sua família, abençoou os seus filhos, por causa da presença de Deus, porque presença de Deus tem respostas. A presença de Deus traz respostas. A presença de Deus traz unção. A presença de Deus traz poder. A presença de Deus traz liberação. A presença de Deus traz cura. Essa presença não se compara a mais nada. Mais nada. Mais nada, irmãos. Dá uma olhada. Dá uma olhada para os hospitais. Dá uma olhada para situações cada dia pior. Te falo, olha, há dias melhores. Mas sabe onde estão os dias melhores? Aos pés da cruz. Sabe onde estão os dias melhores? Na presença. Na presença de Deus. Na presença cura. Porque não é fora dela que eu vou ter cura. Eu fui no hospital, não consegui ser atendido. Você passa nos hospitais, os estacionamentos lotados. Tem alguns hospitais de Guarulhos, eles não estão divulgando, mas tem tendas no meio dos estacionamentos para atendimento. A nossa cura não está lá, a nossa cura está aqui.
Na presença de Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. A presença de Deus é a obra da cruz. Foi lá que Ele consumou a nossa vitória. Foi lá que a minha vitória e a tua vitória foi consumada. A redenção aconteceu na cruz. Foi na cruz, no grito, não de derrota, mas no grito de vitória. Está consumado. Que o véu se rasgou de alto a baixo. Foi por causa da presença dele. Eu sempre digo isso. Não foi para que ele saísse, mas foi para que eu entrasse. Para que eu entrasse nessa presença, para que você entrasse nessa presença. Ele rasgou o véu que dava acesso ao trono da sua graça, da sua misericórdia. Ele rasgou, Davi tinha a presença. Davi, por isso que ele pulava, por isso que ele saltava, por isso que ele cantava, por isso que tocavam as trombetas, porque o novo rei entrou. O rei, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, entrando com todo o povo. Que humilhação para aquela mulher que desprezou a presença de Deus. Eu queria chamar os ministros. Presença de Deus traz alegria. Esse saudar é trazer alegria. Há quanto tempo você não salta na presença de Deus de alegria? Por causa da presença dele. Há quanto tempo você não dança na presença dele? Há quanto tempo você não pula na presença dele? Há quanto tempo você não toca o seu instrumento como você tocava na presença dele? Há quanto tempo? Presença de Deus traz alegria. E presença de Deus traz liberdade. A Bíblia diz que onde há o meu espírito, aí a liberdade. Liberdade de adorá-lo. E onde há o espírito, há liberdade, liberdade de salvação. Quando eu vi as fotos dos jovens evangelizando, irmãos, há quanto tempo nós deixamos de evangelizar? Isso vem como uma resposta de Deus para nós, de pregar o evangelho, de manifestar o poder dele, de honrar o sacrifício da cruz. Queria que você ficasse em pé nesse momento. Eu penso que Deus já ministrou algumas coisas no nosso coração. Comigo foi 2 vezes. Uma, quando eu estava me debruçando sobre esta palavra. E agora? Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. E você vai medir. Se der para você medir, você tem a quantidade dessa medida aí em você. Se é que há medida de presença de Deus. Sabe a bateria do celular, quando ela vai se esgotando? Sabe quando o combustível vai descendo e você vai andando e você vê o ponteiro descendo? Qual é a medida que tem? Um tanque? Meio? Ou em porcentagem? Como é que está a carga da tua bateria? Tem uma hora que cai no vermelho.
E você tem que parar urgentemente no primeiro posto que você encontra. E você abastecer. Quando cai no vermelho, você tem que pôr na tomada. Para que você receba a carga suficiente. Como é que está aí dentro? A presença de Deus é tudo. Você não precisa de coisas. Nós não precisamos de coisas. O que precisamos é da presença. Davi sabia disso. Espírito Santo. O Espírito de poder, o Espírito de graça, o Espírito de amor, o Espírito de entendimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação. Ele te introduz no lugar santo dos santos. É Ele que te toma. É Ele que te coloca na presença. Se você deseja essa presença, corra para cá, porque a presença está no altar. Corra para cá. Deixa a tua mão em coisas que talvez você tenha tentado segurar. Oh, Deus! Ah, Deus de misericórdia! Ah, Deus de misericórdia! O que eu preciso é da tua presença. É a tua presença que me importa. Mas nada importa, Senhor. A resposta está no Senhor. Talvez você não tenha tido resposta, porque você tem buscado em tantas coisas. Mas a resposta está no Senhor. A tua resposta está vibrando no coração de Deus. Isso. Tem a forma correta. E você tem ouvido neste lugar a forma correta qual é? É buscar em arrependimento. É passar pela cruz. Isso. Não tenha pressa. Carro de boi chega mais rápido. Carro novo chega mais rápido. Mas Deus quer que você observe algo. É do jeito dele. Mas Ele faz com toda a segurança, com todo o amor. Ele faz com todo envolvimento. Ele quer gastar tempo. Ele quer envolver você. Ele te chamou para isso. Oh! O percurso da casa de Obed-Edom até Israel era cerca de 25 quilômetros. 25 quilômetros fariam-se em horas. Mas quando entendeu que não era pressa, quando entendeu que havia uma necessidade extrema, então a cada 6 passos, parava tudo.
gratidão pela palavra do Senhor nesta manhã. Apenas gratidão, Senhor, obrigado. Obrigado porque tem a ver com o que eu preciso. Obrigado, eu preciso dessa palavra. Eu preciso desejar que o fogo ardente no teu espírito queime dentro de mim. Eu preciso desejar a tua presença. Eu preciso parar de colocar as minhas expectativas no que o mundo pode me dar e redirecionar a minha expectativa no que a tua palavra diz acerca de mim. Porque eu sou o que a tua palavra diz que eu sou, eu tenho o que a tua palavra diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a tua palavra diz que eu posso fazer. Essa é a verdade da tua palavra para minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém, Jesus. Que atmosfera gostosa deste lugar. Que manhã abençoada para nós iniciarmos o nosso domingo.